Bom, gente, bom dia. Vamos lá. Caderno 4, aula 26, página 63 do caderno de vocês. Binômio de Newton. Aqui nessa hora, a gente fala assim, como que a matemática é cruel. Quando a gente fala assim, vou estudar binômio de Newton. Tá, o que é o binômio de Newton? A apresentação, tá aqui. Binômio dá para entender. Tiago Santos entrou agora. Binômio dá para entender dois. A e B são dois números, duas letras, duas coisas somadas ou subtraídas, elevado ao expoente n natural. E olha o que é o binômio somatório. Esse n aí virado, somatório, com início em zero e valendo zero. E término em n. Sempre embaixo está o início, o ponto de partida, e em cima está o final num somatório. Certo? E aí, do que? Aí vem a expressão. O número binomial n, que é o expoente, sobre i, começando no zero. Então, primeiro é zero. Então, o i valendo zero. Depois, i vale 1. Depois, i vale 2, até você atingir o n. De a, que é o primeiro elemento lá, elevado a n menos i. Vezes b, segundo elemento aqui, elevado a i. É um somatório. Agora, você vai ver o que é o binômio de Newton? Está aqui. Agora, para desmembrar e entender isso daqui, aí vamos lá. Entendendo. Aula passada eu apresentei a vocês o triângulo de Pascal, que nada mais era do que colocar todos os números binomiais desde o primeiro, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, e aí vai embora. Aqui, já estabelecendo os valores, 0, 0 é 1, daqui também é 1 e 1, depois 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, calculando cada número binomial aqui. E aí vai. O que o cara viu para falar daquele binômio de Newton? Então aqui, ó, considerando dois binômios, aliás, desculpe, um binômio, dois caras, a mais b, elevado a zero. Primeira linha. Você aprende que todo número elevado a zero vale 1. Esse 1 é esse 1. Não parece ainda, que muita coisa pode ser 1, esse 1 não tem nada a ver, mas vamos adiante. O que seria esse binômio aqui, a mais b elevado a 1? Elevado a 1 é o próprio número. A mais b é 1a e 1b. Agora eu quero que vocês comecem a perceber que esse 1 é esse 1, esse 1 é esse 1, que nada mais é que o binômio 1, 0 e 1, 1, porque o expoente aqui é 1. Mas mesmo assim você poderia ainda falar, Chigueiro, é muito, não é? Pode ser uma coincidência, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, 1, 1, 1. 1 é um número fácil. Tá. Continua. A mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro, faltou o quadrado aqui. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso a gente aprende. Mas olha, é 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Agora está aparecendo, mas mesmo assim eu sou São Tomé, quero ver para crer. Tá. Cubo. Você é obrigado a guardar até o cubo da soma. Se você não guardou, você está com uma falha. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aí é 1
3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Expoente 3, linha do 3 do triângulo de Pascal. Olha, agora começou a ficar certo? Mas claro, Maria Guilhermina acabou de entrar, tá? Porque se você duvida, faz A mais B à quarta. Isso a gente não decora, mas eu lhe garanto que vai ser 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Linha do 4, expoente 4, o primeiro elevado à quarta, ao máximo. Depois vai decrescendo. Cubo, quadrado, primeira, desaparece no último. O desaparecimento é como se fosse A elevado a zero, que vale 1. Então a gente não precisa pôr A elevado a zero, mas se percebe que o primeiro vai decrescendo. E o segundo não aparece no primeiro, mas vai crescendo do binômio. Ah, então, peraí. Agora eu começo a querer entender aquilo lá. Toda vez que eu mexer com A mais B elevado a N, eu posso relacionar a linha do triângulo de Pascal N aqui. Então é o N0, que comecei aqui, depois o N1, N2, Nn. O primeiro expoente elevado ao máximo, que é N, N menos 0, que vai dar N. B elevado a 0, que vale 1, nem aparece. Como a gente diz aqui, aqui começa o A no máximo, B não aparece. Aí depois somatório, lembra? Mais N1. A elevado a N menos 1, porque aqui o I é 1. B elevado a primeira, vai decrescer o A, começar a crescer o B. E aí entra aquilo que a gente diz, agora eu começo a entender a fórmula do binômio de Newton. É um somatório, começando no 0, terminando no N. Do A, que é o primeiro elemento aqui, elevado a N menos I. O primeiro I é 0, N menos 0. B elevado a I. Aqui é N menos 1, B elevado a 1. N menos 2, B elevado a 2. Então agora, gente, você começa a entender a ligação e o que é o binômio de Newton. Vem do triângulo, vem da relação desenvolvimento de um binômio elevado a qualquer expoente. A e B podem ser quaisquer valores ou qualquer função. Isso é aquela distribuição chamada binomial, que sempre lembra, no meio é grande, nos extremos é menor. E agora, gente, exercícios da aula 26 do caderno de vocês. O primeiro exercício tem A, B, C, D. É desenvolver binômios pequenos. Você vai ver que na tarefa vão ser maiores, mas aí você vai ter que entender que na tarefa eu não vou querer o desenvolvimento. Eu vou querer um termo específico. Como é que eu faço para desenvolver isso? Opção número 1, fazer a distributiva. 3x mais 2 vezes 3x mais 2 vezes 3x mais 2 vezes 3x mais 2. Distribuir. Ah, não é viável, não. Eu aprendi agora uma coisa. Só que eu dependo de ter o triângulo de Pascal. Pelo menos até a linha do 4. Então, queira ou não, você vai ter que pegar lá e construir, se eu quiser usar esse mecanismo. Começa com 1, linha do 0, 1, 1. Depois soma esse para dar esse, né? 1 mais 1 dá 2. Começa com 1, termina com 1. Começa com 1, 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3, termina com 1.
Começa com 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 4 termina com 1. Pelo menos até aqui, porque aqui era a linha do 4. Aí, pelo que eu vi no binômio, eu pego essa linha e vou lá. 1, 4, 6, 4, 1. O primeiro sempre é elevado ao máximo. Depois vai caindo. Deixa eu aumentar aqui. A distância. Um, 4, 6, 4, 1. O primeiro foi no máximo. Depois o segundo, se eu quiser colocar, nem precisaria, 2 elevado a 0. Mais 4, o primeiro vai decaindo. Aí vai decair aqui de novo. Aí vai decair aqui de novo. Aqui nem aparece. Já o segundo, que é o número 2, não aparece aqui, aparece aqui. Aparece aqui ao quadrado. Aparece aqui ao cubo. Aparece aqui ao máximo. Pronto. Tecnicamente, é o desenvolvimento. Isso é desenvolver o binômio. Agora é fazer conta. 3 a quarta é 81. X a quarta. Mais. Aqui vai dar 27 vezes 4. 108. X ao cubo. Ainda tem esse 2. 216, então. Mais. Aqui você vai ter 9 vezes 4, 36 vezes 6. 36 vezes 6, 216. X ao quadrado. Mais. Aqui vai dar 8 vezes 3, 24 vezes 4. 24 vezes 4, 96. X mais 16. Esse é o desenvolvimento daquele binômio. Então tem que ter o desenho do triângulo para você tirar os coeficientes. Depois, primeiro ao máximo, depois vai decaindo, decaindo até desaparecer. O segundo não aparece no primeiro, que é 1, depois vai aumentando aqui até o máximo. Tá aí, sem preocupação com sinais, porque todos aqui eram positivos. Quando for negativo, aí, ou você faz o estudo do sinal do segundo, que vai ser menos 2 elevado ao primeiro, então dá menos. Quando o expoente é ímpar, esse sinal vai ficar menos. Quando o expoente é par, vai ficar mais. E aí dá para você até ver, né? Sempre vai começar, o primeiro começando no 0, então vai ser par. Sempre o primeiro é positivo, depois negativo, positivo, negativo. Você pode intercalar sinal para não ter que ficar estudando os sinais aqui. É o que acontece aqui. 2x menos 1 elevado à quinta. De novo, quer fazer, você tem que ter o triângulo até a linha do 5. Ou distribuir 5 vezes. São as opções que você tem.
Acho melhor esta. Vai lá, pega a linha do 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Como é que é menos? O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Depois positivo, negativo. Positivo, negativo. Já estudei o sinal, para não ter que carregar menos 1 elevado a 0, menos 1 elevado a 1. O sinal já está estudado. Aqui é 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5. Então vai ficar negativo aqui. Carrega agora o primeiro ao máximo. E vai caindo. Já o segundo é 1. Então não vai fazer muita diferença não. Aqui nem aparece, aqui aparece a primeira, aqui aparece ao quadrado, aqui aparece ao cubo, aqui aparece a quarta, aqui aparece a quinta. Como eu disse, já estudei o sinal, então já está aqui. Ó. Não preciso carregar menos 1. Se você não quiser já fazer o estudo de sinal, você vai pôr tudo mais e depois carregar o menos 1 aqui, aí menos 1 a quinta dá negativo. Vai lá. Isso daqui vai dar 32x à quinta. Menos 16 vezes 5. 80. X à quarta. Mais. Aqui vai dar 8 vezes 10, 80. X ao cubo. Menos 40. X quadrado. Aqui 16 vezes 5, 80. X menos 1. Esse é o desenvolvimento do binômio. Tá aí. A mesma coisa, só que invertido agora. Elevado à quinta. Invertido que eu falo que antes era 2x menos 1, né? Agora é 1 menos 2x à quinta. Mesma coisa, repetição. Linha do 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. O primeiro é o máximo. Já vamos estudar o sinal também, né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. 1 à quinta, 1 à quarta, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 1 a 0, que eu não preciso pôr. Agora o 2x. 2x não aparece aqui, 2x a primeira, 2x ao quadrado, 2x ao cubo, 2x à quarta, 2x à quinta. Que vai dar 1 menos 10x. Aqui
aqui vai dar 4 vezes 10, 40. X quadrado. Aqui vai dar 80 x cubo mais 16 vezes 5, 80 x à quarta menos 32 x à quinta. Tá aí. E D. Note isso daqui, ó, para você entender agora o que vai acontecer e separar a diferença do que a gente estava fazendo. Aqui, ó, esses termos não dá para a gente tentar juntar. Aqui tem x, aqui não tem x, às vezes aqui tem x, aqui tem y. Agora, os próximos, você vai perceber que tanto o primeiro do binômio tem x, o segundo também tem x. Então, num dado momento, quando você multiplicar o primeiro pelo segundo, vai dar para mim fazer uma operação. Juntar esse x com esse x num dado momento, quando eu desenvolver o binômio. Você vai pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo. É lógico que depende de expoentes. Se fosse só multiplicar esse por esse, cortava, dava 1. Então vai acontecer o quê? Você vai começar a ter polinômios em função de x. Uma expressão polinomial. Certo? Vamos lá. Linha do 6. Maior, né? Você tem que ir até a linha do 6. Começa a ficar grande aqui também. E aí você vai começar a entender por que avança uma fórmula, isso, o cara quer estudar alguém específico aqui no meio, alguém específico aqui no final. Então você não vai ter que desenvolver inteiro, porque se de repente aqui você tem 12, você tem que ir até a linha do 12 do triângulo de Pascal, fica inviável também. Até a linha do 6, tudo bem, encarável. Linha do 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. É positivo, nem preciso esquentar a cabeça com o sinal, tudo é mais. O primeiro a máxima, o segundo nem aparece. X à sexta. Depois x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x no último nem aparece. O segundo, no primeiro não aparece, aqui aparece 1 sobre x. Depois aqui 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à quinta, 1 sobre x à sexta. Como eu havia dito a vocês, vai dar para a gente juntar, porque você vai multiplicar o primeiro pelo segundo. Então o x aqui cancela, que fica x à quarta. X quadrado com x quarta dá x quadrado. X cubo com x cubo, quarta. X quadrado com x quarta fica quadrado aqui. X com x quinta fica 4 aqui. E aqui x à sexta. Resolvido. X à sexta. 6x à quarta. 15x quadrado, só, mais 15
sobre x quadrado seis sobre x à quarta mais 1 sobre x ao cubo, x à sexta. Pronto. Está aí o seu binômio desenvolvido. Notar certas coisas interessantes. Quando você pega expressões que tem x aqui e x aqui, muitas vezes pode aparecer um termo que não tem x no desenvolvimento. Esse termo normalmente não vai falar bobagem, aqui acontecendo ele está no meio. Isso porque aqui o expoente é o mesmo daqui. Só que você vai mexer com x quadrado, aqui raiz de x, quer dizer que aí ele pode estar em qualquer lugar. Esse cara é o chamado termo independente. Então, quando alguém pede para você o termo independente do binômio, ele está querendo esse cara que não vai ter x. Ou seja, o x vai estar elevado a zero. É isso que é a pista para você conseguir desenvolver depois os binômios. Gente, está aí o desenvolvimento de binômio. Agora o processo inverso, segundo exercício. Sabe, já imaginou alguém te pedir isso? Olha lá. E isso ser um exercício de uma linha. Comece a enxergar. Olha só, hein? Comece a ver certas coisas importantes. Detalhe número 1. Você está vendo a matéria. Num vestibular, isso pode cair você, vamos dizer, na tua loucura, querer fazer a conta. 1320 elevado à quarta. Boa viagem. Porque aí você já aproveita que você já fez até a quarta, você vai ter o teu cubo, né? Mas depois você vai ter que multiplicar por 1380. 1318. O que você tem que ver aqui? Primeiro, é uma raiz. Já assusta daí de você, muitos de vocês. É uma raiz quadrada. Nossa. Mas perceba bem, ó. 1, 4, 6, 4, 1. Você desenvolve o triângulo de Pascal, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 6, 4, 1. É justamente o que está aqui. Então já posso diminuir essa raiz. Se eu enxergar agora, só cabe aqui. Do primeiro começando ao máximo, 1320 elevado à quarta. Não é a linha do 4? Depois 1320 ao cubo, 1320 ao quadrado, 1320 a primeira, 1320 nem aparece aqui. Já o segundo não aparece no primeiro, mas aparece uma vez aqui, 1318. 1318 ao quadrado, 1318 ao cubo, 1318 à quarta. E os sinais estão intercalados, ó. Menos, mais, menos, mais. Então, é menos. E há um binômio
elevado à quarta, porque é a linha do 4. De que? 1320 menos 1318. Quem se preocupou com a raiz, ela já pode sumir aqui ao quadrado. Quem se preocupou com números altos, isso menos isso dá 2 ao quadrado, 4. Resposta B. Detalhe, hein? Fazer exercício é uma coisa, principalmente quando a gente está estudando a matéria, aparece exercício disso. Numa prova, quando você menos espera, aparece um negócio desse, tem que lembrar dessa aula. Senão não sai. Você fica, eu tenho que fazer conta, meu Deus, fatorar, pôr em evidência. Qual o segredo? Binômio. Mexeu com números gigantescos, grandes, elevados a grandes expoentes. Binômio de Newton. E aí vem. Muitas vezes, eu quero achar um termo específico. Você viu que desenvolver não é difícil, mas eu quero achar um termo específico, às vezes. Eu não quero que você desenvolva, eu quero só achar esse 20. Então existe aqui o que a gente chama, agora o que a gente vai entrar e na aula seguinte mexer, fórmula do termo geral do desenvolvimento. É achar um termo qualquer. O que você pedir, o primeiro termo, o segundo termo, o 10º termo, o termo independente, o termo do meio. Eu vou pedir um e vou te dar um binômio. E normalmente esse expoente n é alto, 10, 12, 15, que se torna inviável você desenvolver. E aí você tem que aprender essa parte para então conseguir o desenvolvimento depois. Volta lá. Na teoria, para começar a ver algumas coisas. Aqui. Você começar a entender certas coisas. O desenvolvimento de um binômio, quando o expoente é par, dá uma quantidade ímpar de somas. Perceba, elevei ao quadrado, você teve 3 somas. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Expoente 2, você tem 3. Por que você tem 3? Porque você começa no zero. Se começasse no 1, só teria 2. Ah, e se o expoente é 3, você vai ter 4. Se o expoente é 4, você vai ter 5. Significa, se alguém me pedir o termo do meio, o expoente tem que ser par. Porque aí você tem um número ímpar de termos. Quando o expoente é ímpar, você tem um número par de termos. Você não tem o termo médio. Então, quando ele elevar a décima, tem sentido. Elevado a décima, eu quero que você ache o termo do meio. E você tem que descobrir quem que é. Se eu elevei a 10, tenho 11 termos. O termo do meio é o sexto. Se eu elevei a 100, tenho 101 termos lá. O termo do meio é o 51. Ah, tá. Então vai ter exercício que vai pedir termo médio. Vai. Então só quando o expoente é par. Sim. Para você começar a ver. E começar a perceber que porque começou no zero, se I é zero, você está procurando o primeiro termo. Se o I é 1, é o segundo termo. Você sempre vai estar atrasado aqui, para você entender um K mais 1 que vai aparecer na fórmula. Porque agora, vamos lá na teoria que você vai achar agora uma fórmula. Fórmula do termo geral. Se eu te der A mais B elevado a N, o que vem a ser a fórmula do termo geral? Olha lá.
como também bem antipática, binômio de Newton era aquela expressão, somatório, você abriu. Agora começa, achar um termo qualquer, t de k mais 1. Por quê? Se o k é 0, você está procurando o primeiro termo, t1. Se o k for 1, você está procurando o segundo termo. O número binomial, quando aqui é 1, é o segundo termo. Explicação desse k mais 1. T3, terceiro termo, tudo bem, mas k vale 2. T7, tudo bem, mas k vale 6. E é o número binomial n, expoente do binômio, sobre o k, a elevado a n menos k vezes b elevado a k. Está aí. Que muitos de vocês estão, por que esse k mais 1? Porque o primeiro termo começa no 0. Comece a perceber. E aí os pedidos, né? Binomial aqui, ó. Primeiro termo começa no 0, segundo termo é 1, terceiro termo k aqui é 2. E aí vai. Nesse binomial, você vai procurar um termo específico. Exemplo. Exemplificando algo que você desenvolveu já. Se eu quero achar o termo médio, só o médio desse binômio, já chama atenção, se é termo médio, expoente é par, 4. Você tem 5 termos, você que tem que pensar nisso. Expoente 4, tem 5 termos, o termo do meio é o T3. Só que aí, fique esperto que na hora de aplicar a fórmula, lembrar que esse 3 é k mais 1. Porque na hora de pôr k na fórmula, k vale 2. O terceiro termo é 2. Quem que é o T3? É o binomial. Expoente 4, k vale 2. Do primeiro termo A, elevado a 4, tiro 2. Vezes o segundo termo B, elevado a 2. T3, que é o termo médio, seria o binomial 4, 2, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, A ao quadrado, B ao quadrado. Que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, cancela. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. O terceiro termo do desenvolvimento é 6, A ao quadrado, B ao quadrado. Note, eu não tive que desenvolver e achei quem que é o termo médio. Como poderia achar qualquer termo. Sexto termo, décimo termo, tudo depende da expressão que eu tiver. Certinho? E na segunda aula, depois daí do intervalo, a gente vai mexer com exercícios utilizando essa fórmula. Depois tem um monte lá na tarefa para você fazer. Só que a gente dá a dica também, cai muito. Se você vai prestar academia militar, cai. Mas você vai prestar Enem, vai prestar FUVEST mesmo, difícil cair isso. Certo? Cai muito isso, mas é mais uma distribuição para você entender certas coisas até da biologia, nem é tanto matemática. Certinho, gente? Depois do intervalo a gente volta.